Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Olá, gente. Nesse tempo de confinamento, devido à questão do coronavírus, como nós já tínhamos combinado, estamos aqui em casa, não é? Mas preparando aulas para vocês, e obviamente vocês também estão em casa ou trabalhando de forma precária, mas também com interesse nas aulas. Como nós combinamos, faremos as aulas aqui via equipamento, via tecnologia, e vocês cumprem a sua parte participando da aula, assistindo a aula, pegando os conceitos e resolvendo aí 2 exercícios, ou 3, ou 4, ou 5, dependendo da questão, para que adquira o seu direito aí à presença, tá certo? Isso é uma tentativa de nós não pararmos a vida, tá? Não devemos nos sentirmos assim ameaçados ou qualquer coisa desse tipo. Sim, que a vida continua. Vamos nessa. A pedidos eu vou postar as atividades, vou postar a aula, né? Como vocês estão já assistindo aí, e vou marcar até a meia-noite de hoje para vocês entregarem as tarefas, tá certo? Então todo dia vai ser assim, até a meia-noite do mesmo dia, obviamente, porque você tem que marcar sua presença na aula, tá bom? Mas eu vou dar essa chance, que tá todo mundo em casa, eu também aqui às vezes erro na minha preparação da aula, então a gente vai fazer isso, tá certo? Até a meia-noite. Espero que vocês participem muito bem. Olha, aqui está o exercício que nós paramos, né? Eu vou continuar desse exercício e a gente vai fazer uma revisão geral dele aqui rapidinho, porque assim ninguém pode reclamar que eu não sabia, eu não sei, eu fiquei meio perdido. Então a gente dá uma iniciada com base nesse exercício aqui, conforme a gente viu na sala. O exercício é sobre um factoring, uma operação de factoring, e eu até já falei na sala o conceito. Atenção para a pronúncia, porque muita gente fala factoring, outros falam factoring, né? Então se você estiver observando um inglês falar, você vai ouvir muito factoring. Um americano vai falar mais factoring, né? Factoring. Mas essa pronúncia não importa para você. O que importa é você saber que essa operação, na verdade, deveria ser um contrato de factoring, né? Esse contrato permitiria que essa empresa comprasse o faturamento da outra e se responsabilizasse pelo recebimento dela. Acontece que no Brasil nós temos aquela confusão que já foi explicada em classe, que as pessoas deturpam os conceitos, né? Há uma patologia de mercado que transforma a operação de factoring em desconto de duplicatas, e é o que nós vamos ver aqui hoje, né? Por exemplo, aqui a empresa JB Industrial Limitada, ela fez uma operação de factoring, que na verdade se transformou num desconto de duplicatas, junto à J. Cruz Factoring S.A. Então aqui, pessoal, considera essa empresa como se fosse um banco. Ela emprestou dinheiro para a JB Industrial Limitada, que entregou para ela uma porção de duplicatas, nós vamos chamar isso de borderô daqui a pouco, tá certo? E essa quantidade de duplicatas vão vencer em diversos prazos, como a gente já viu na sala e vamos repetir aqui hoje, tá certo? Então essa operação, ela foi creditada ou foi negociada no dia 2 de janeiro de 2017. A taxa de juros era de 2, combinada, né? Contratada de 2,7% ao mês, porém taxa nominal. Essa aí é uma questão que merece conceito. Assim como o factoring, nós temos também esse conceito de taxa nominal na sala, né? Você viu que taxa nominal é aquela que se opera ou se aplica sobre o valor futuro da operação e não sobre o valor presente. Então o banco está emprestando R$1.000, mas ele não entrega R$1.000, entrega só 800. Então essa taxa ela é aplicada sobre os 1.000, que é a dívida que vai ser paga no futuro, e não sobre os 800 que o banco entregou agora, tá certo? Se ela não fosse nominal, se ela fosse efetiva, seria aplicado sobre os 800. A gente vai ver isso na sequência, porque esse exercício tem tudo isso. Além disso, além dos juros, foram cobrados também, foram debitados na conta, né? O valor de R$75 a título de despesas com a aprovação de crédito, a gente vai ver isso na sequência, e também foi cobrado 1,5% de IOF. O IOF é uma sigla de imposto sobre operações financeiras, e a taxa de
despesa aqui da aprovação de crédito, normalmente é denominada pelo banco como TAC, né? Taxa de abertura de crédito, ok? Então, por que isso? Porque o banco alega que precisa telefonar para saber se a pessoa tem um bom crédito na praça, enfim, algumas coisas assim, são desculpas, mas que na verdade eles cobram uma taxa e é chamada de TAC, taxa de abertura de crédito. Pois bem, nessa operação, então, esses dois valores serão considerados umas despesas iniciais. O valor total das duplicatas, que a gente vai chamar de borderô, é de 45.700. Esses 45.700, portanto, serão o quê? O valor futuro. Por quê? Porque a operação é feita hoje, 2 de janeiro de 2017, e as duplicatas serão pagas depois da operação, obviamente, né? Elas vão vencer no futuro. Portanto, essa taxa nominal, ó, ela será cobrada sobre o valor futuro da operação, portanto, sobre os 45.700. Nós vamos ver isso quando a gente for fazer os cálculos, tá certo? Muito bem, então aqui está o borderô, como a gente já até falou na sala de aula, eu já preparei até aqui um quadrinho para vocês, para a gente facilitar a nossa vida. O borderô tem 7 duplicatas, começa com essa daqui 17.713 e termina com essa 17.727. Cada uma tem um valor, ó, 3.200, né? 2.750, 11.650, 3.850, 5.500, 8.750 e 10.000. E cada uma vence numa data diferente, ó. 4 de fevereiro, depois 12 de fevereiro, depois 13 de março, depois 15 de abril, depois 25 de abril, depois 26 de abril e depois 19 de maio. Se elas vencessem todas no mesmo dia, nós teríamos um prazo só para a operação. Ou se elas também tivessem aqui, ó, valores iguais, todas fossem de 11.000. Então era fácil, a gente contaria o prazo da primeira duplicata, da segunda, somaria todos os prazos e dividiria por 7. Mas não é assim. Para calcular o prazo, nós vamos ter que aplicar uma outra técnica que a gente já até falou na aula. Primeira coisa que temos que fazer para calcular prazo médio da operação, senão não dá para a gente calcular os juros. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui e calcular os prazos, pessoal. Como é que é isso? A gente vai calcular o prazo de cada duplicata, uma por uma, né? Uma por uma. Então, nós já vimos que a operação foi feita aqui, ó, no dia 2 de janeiro de 2017. Se foi feito no dia 2 de janeiro, vai vencer no dia 4 de fevereiro, então nós temos que contar a quantidade de dias que tem nessa operação aí dessa duplicata. Lá em janeiro, o que acontece? Se eu fiz no dia 2, eu vou ter 29 dias cheios do mês de janeiro. Por quê? Porque o dia 1 não conta, que não tá fora do período, e o dia 2, que é o dia da operação, também não conta. Então, o mês de janeiro tem 31 dias. Para você saber disso, pessoal, olha, o mês de janeiro está aqui em cima desse ossinho, né, da mão. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, vem para cá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses que caem em cima do ossinho tem 31 dias, tá certo? Então, janeiro tem 31, menos 2 que não são usados, eu vou usar o dinheiro no dia 29 dias. Se eu vou usar 29 dias em janeiro e mais 4 em fevereiro, observe, eu vou usar mais 4 dias de fevereiro. 29 com 4, portanto, 33, tá certo? Aí a próxima duplicata do dia 4 para o dia 12 dá uma diferença de 10 dias. Melhor, de 8 dias. Então, 33 com 8, 41. Ele já fez isso na sala, mas estamos fazendo uma revisão aqui rápida para a gente entender a situação. E saber como calcula também, não é? Bom, chega em março, olha o que eu tenho. Tenho 13 de março. Então, aí eu tenho janeiro inteiro, quase, porque são 29 dias. Tenho fevereiro inteiro, 28 dias. E tenho março com 13 dias. Então, vamos lá na tabelinha. Eu tenho 29 com 28 dá 58. Olha aqui, ó, somando esses dois. E mais 13 de março. Então, olha como que ficou fácil. 58, desculpa, aqui não é 58, marquei errado, 57. 57 com 13 dá 70 dias. Né? 29
com 28 dá 57. Eu tinha um erro de digitação ali, tá certo? Então 70 dias nesta duplicata. Agora cheguei em abril, o que acontece? Ó, eu vou ter janeiro, fevereiro inteiro e abril. Uma observação importante sobre fevereiro. Alguém pode pensar assim, mas e se for 29? Veja, nesse caso é impossível, porque 2017 é ano bissexto. Sendo ano bissexto, é ímpar. Sendo ano ímpar, não pode ser bissexto. Estou invertendo aqui a coisa. Sendo ímpar, não pode ser bissexto. Para ser bissexto, tem que ser par. Então, considere que os números de 100 em 100 são bissexto. Por exemplo, 2000. 2000 é bissexto. 2002, não. Mas 2004, sim. E assim, de 4 em 4 anos, 4 em 4 anos se transforma ou se tem um ano bissexto. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos ver abril. Então, eu tenho 29 com 28, 57. 57 com 31. Eu tenho 57 com 31 de março. Essa conta está certa ou está errada? 88, né? 50 mais 30 dá 80. 7 mais 1 dá 8. 88, tá certo? Beleza? Muito bem. Então eu tenho 88, ó. 88. Com mais 15, né? Eu vou ter 103, tá certo? 103. Depois eu tenho 25 de abril. Do dia 15 para o dia 25 são 10 dias, então 113. Mudou aqui só 10 dias, tá certo? Depois eu tenho agora 26 de abril, um dia só, então 114. E agora maio. Maio eu volto lá na tabelinha, ó, 29, 28, 31, 30, dá 118. 118, 9, 8, 17, 137, ó. Então 137. Já até fechei a continha aqui na própria tabela. Porque maio tem 31 dias, mas não me interessa 31 porque nós não vamos passar dele aqui nessa tabela. Feito isso, então agora eu tenho como calcular os prazos, tá certo? Nós já fizemos isso em sala e eu vou colocar os valores aqui só para a gente ter essa ideia de como se trabalha com esses prazos, tá certo? Então, por que eu vou ter que colocar valores aqui? A fórmula de calcular o prazo médio, olha aqui, ó, prazo médio. Prazo médio o quê? Prazo médio ponderado, ó, ponderado. Esse prazo médio ponderado é calculado assim, ó, prazo médio ponderado é igual a, a somatória de D vezes N. Então tá aqui o D aqui, ó, valor. E o N é a quantidade de dias, é o prazo. Somatória de D vezes N, então D vezes N, D vezes N, D vezes N. Depois eu faço a soma de tudo. É o somatório, esse somatório aqui. Dividido pelo somatório de D. O somatório de D está aqui, ó. D, duplicata, dívida. Então eu faço esse somatório aqui, ó. Deu 45.700. Então eu preciso de ter isso aqui. Então eu multiplico um pelo outro. 3.200 vezes 33. Então dá 105.600. Ok? Muito bem, vamos lá. Agora o próximo, 2.750 vezes 41. 112.750, 00. Aí aqui, próxima duplicata, 11.650 vezes 70. 815.500. 815.500, 00. Depois, 3.850 vezes 103. Então dá 396.500, 00. Depois, 5.500 vezes 113, 621.500, 621.500. Depois, a próxima duplicata é 114 dias vezes 8.750. Então eu tenho 997.500, 997.500, 00. E, por fim, 10.000 vezes 137, isso me dá 1.370.000, né? Somando tudo isso, porque é a somatória, ó, aqui está o somatório de D, somando tudo isso, eu tenho então 4.419.400. Esse valor aqui, todo ele, eu vou dividir, não é, por esse valor aqui, ó, 45.700. Fazendo isso, eu vou achar então o prazo médio. Esse prazo médio ponderado
é chamado de ponderado porque considera cada duplicata, né? Considera cada peso de cada duplicata. Então eu tenho aqui, ó, o cálculo do prazo médio. Este dividido por este, né? Somatória de dn dividido por somatória de d. Então o prazo médio deu 96,7046 dias. Pessoal, é muito importante usar 4 casas aqui. Por quê? Porque se você calcular só 96, vai ficar faltando 0,70. É quase 1% aqui, um dia, né? Quase um dia. Se eu calcular 97, passa. Então, o ideal é que a gente utilize aqui 96,7046, 4 dígitos depois da vírgula. Normalmente, os bancos mais importantes, como o BNDES, por exemplo, trabalham com 6 casas. A gente vai trabalhar aqui com 4 casas só, que tá bom demais, tá certo? Nesse nosso exercício, sabendo do prazo médio, a gente precisa conhecer o enunciado. Então, como você já sabe, o que aconteceu? Houve aquela venda, aquela negociação do factoring, porém, a empresa não conseguiu entregar a mercadoria. Por quê? Porque o caminhão de entrega das mercadorias se envolveu num acidente. Ora, envolvendo-se nesse acidente, não deu para entregar e todos os clientes não receberam a mercadoria. Pois bem, o caminhão danificou tudo isso. E a JB ficou impossibilitada de cumprir a entrega que havia faturado. Mas ela já tinha faturado, já tinha pegado o dinheiro emprestado da empresa de factoring, já tinha gastado o dinheiro. Bom, e agora, como é que fica? Pois bem, a empresa de factoring já havia confirmado, ela telefonou cliente por cliente. Escuta, você comprou da JB? Sim, compramos. Um por um, tá certo? Então ela confirmou a operação. Depois ela ficou sabendo que teve esse acidente e não conseguiu entregar. Os clientes, então, porque não receberam, tem todo o direito de não pagar a duplicata. Acontece que a JB foi lá lavrar um boletim de ocorrência e disse que tinha seguro. Eu tenho seguro. A seguradora, no entanto, chamou a atenção e falou: olha, você não trouxe o caminhão aqui para eu fazer vistoria antes de sair, portanto eu não me responsabilizo pelo sinistro. Pessoal, sinistro significa o acidente, tá certo? Sinistro quer dizer o acidente. Se for um incêndio, se for qualquer coisa, é um sinistro. Em questão de seguro, tá certo? Falando-se de seguro. O caminhão sinistrado, portanto, acidentado, pertence à JB, mas não está assegurado. Não era de terceiro, de empresa de frete, era dela. A empresa de factoring não conseguiu receber as duplicatas da JB. Lógico, a JB não recebeu dos clientes, também não tinha dinheiro para pagar. Não tinha seguro, não recebeu do seguro. Então ela vai ter que trabalhar agora. A situação vai demorar 2 anos aí para voltar ao normal. Parece esse confinamento que nós estamos vivendo aqui por causa do coronavírus, tá certo? A empresa de factoring, não conseguindo receber, o que ela fez? Moveu uma ação judicial. Foi lá no juiz e disse: olha, eu quero receber esse dinheiro. E quando é que ela fez isso? Ela fez isso no dia 13 de agosto de 2017. Depois de muita conversa e não conseguindo fazer nada, ela foi lá. Ela alegou que o valor mudou. Ela disse: olha, não quero mais receber só 45 mil. Olha o tempo que passou. Dei o desconto lá no dia 2 de janeiro de 2017. Aí era para pagar em fevereiro, não pagou. Março não pagou, abril não pagou, maio não pagou, junho, julho, agosto. O valor mudou. Agora eu quero receber 74.235. Você, como perito, vai ter que conferir isso para saber se está certo ou não. O juiz vai receber a ação e vai perguntar para a JB se ela aceita pagar os 74 mil. Obviamente que a JB vai dizer: não quero pagar isso tudo não. Eu tenho que rever esse cálculo aí. Tem alguma coisa errada aí. Muito bem. Acontece, pessoal, que olha aqui, ó, ela alegou que houve mudança de taxa no mercado, que houve muito prazo, né? Mudou muito do dia 2 de janeiro para agora, 13 de agosto. Então ela quer receber esse dinheiro para uma compensação de juros. Pediu também que o juiz determinasse a penhora do caminhão para garantir a dívida. E pediu também que fossem citados significa informar, né, os clientes da JB de que tem aquela ação para receber esse dinheiro, para que cada um individualmente responda pelo seu respectivo débito. Acontece que o cliente, não sendo contemplado com a entrega da mercadoria, ele obviamente vai dizer: eu não vou pagar, eu não tenho como pagar, eu não usei a mercadoria e não vou pagar.
De qualquer forma, a coisa anda, o processo judicial vai andando e o juiz diz, eu preciso nomear um perito para saber como é que fica essa situação. Nomeado o perito, então vem agora nós aqui, não é? Nós fomos nomeados pelo perito, você foi nomeado pelo perito e vai resolver as questões. Quais são as questões que a gente tem aqui para resolver? Então, ó, nós temos essas questões aqui, deixa eu apagar isso aqui, que é aquela questão do prazo médio, eu coloquei a mais aqui. Então, não nos interessa nesse momento esse valorzinho que está aqui. Muito bem, quais são os quesitos? Aqui cabe uma questão conceitual. Os quesitos são questões, os quesitos são indagações, que o juiz faz ao perito, quer dizer, as partes fazem ao perito através do juiz. O juiz pode fazer quesitos também. Então, o conceito de quesito. Quesito são questões encaminhadas ao perito pelas partes através do juiz ou por ele mesmo, tá? Então essas questões são encaminhadas ao perito e o perito vai responder essas questões. Respondendo essas questões, ele leva o juiz ao quê? A um embasamento jurídico para julgar o caso, tá certo? Primeiro quesito, o valor líquido da operação está correta? Se não estiver correto, qual é o valor correto? Nós vamos ter que calcular isso. Segundo quesito, é legal a cobrança da taxa de negociação de R$ 75? Vamos ver isso. Depois, é legal ajuizar a ação contra os clientes da empresa JB? Vamos ver isso. E depois, o último aqui, de hoje, né? Considerando o prazo médio da dívida contraída com a operação, qual a data de vencimento da mesma? Bom, vamos lá. Você hoje vai ficar encarregado de responder apenas esses 4 quesitos aqui, tá certo? Somente esses 4 quesitos. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero propor a vocês que vocês entreguem isso como tarefa, tá certo? Mas nós também não vou deixar vocês assim na mão, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão aqui e vamos, como nós fizemos lá na aula, né? Nós fizemos isso na aula. Então, nós vamos ensinar como é que se calcula isso, tá certo? A primeira coisa a levar em consideração é a taxa de juros é de 2,7% ao mês. Essa é a taxa de juros. Sendo ao mês, né, o mês tem 30 dias. E como o prazo médio foi dado em dias, o que eu preciso fazer? Preciso trabalhar com essa taxa em dias. Eu não posso trabalhar com ela em mensal, tá certo? Para eu saber o valor dos juros, o que eu vou pegar? Primeiro, como se trata de uma taxa nominal, eu vou pegar o valor futuro da operação. Qual que é o valor futuro? 45.700, tá certo? Vou pegar esse valor e vou multiplicar pela taxa, 0,027. Ah, aqui cabe uma observação importante. A taxa, ela é dada em percentual, sempre, em qualquer operação, contrato, ela é dada assim, 2,7% ao mês. Porém, para você trabalhar em cálculos, a gente já viu isso também na sala de aula, eu não posso trabalhar com ela em percentual, eu tenho que trabalhar com ela na forma unitária. Tanto que por isso que lá no conceito de fator, o fator é o quê? A representação do valor do capital mais a taxa de juros na forma unitária. Somando os dois, eu tenho então o fator. Tomar uma aguinha aqui para a garganta ficar melhor. Pois bem, então eu partindo desse conceito, o que eu tenho? Eu tenho 45.700 vezes 0,27. Isso aqui eu vou ter que dividir por 30. Dividir por 30 por quê? Porque no mês tem 30 dias. Em média, não, o mês comercial tem 30 dias. Então a gente sempre usa 30 dias. E depois vou multiplicar isso daí pela quantidade de dias que tem o prazo médio, 96,7046. Ora, quando eu fizer esse cálculo aí, eu vou ter o valor dos juros, né? 3.900, tá aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. 3.977,46. Não dá para decorar tudo na cabeça, né, gente? Tem que ter uma colinha para fazer o vídeo aqui com vocês, tá certo? Olha, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor bruto da operação, 45.700,
45.700, e vou diminuir o valor dos juros, 3.977,46. Então, isso vai me dar um líquido aqui, ó, de 41.722,54. Mas, se eu fosse considerar só os juros, já teria acabado a resposta do quesito. Não é só isso que eu vou fazer. Por quê? Porque tem 75 reais de despesa de abertura de crédito e o IOF. Então, eu tenho que pegar agora os 41.722,54, tirar os 75 reais, ó, 75, depois descontar também o valor do IOF. O valor do IOF, a gente viu lá em cima, aqui ó, 1,5, né? 1,5%. No ensaio que eu fiz aqui no teste de vídeo, eu estava falando 1,5%, 1,5%. Depois eu percebi que quando a gente escuta, dá a impressão que é e-mail. Falei, não, vou mudar isso aí, é 1,5%. Então, isso daí dá um resultado, 45.700 vezes 0,015, viu que eu dividi por 100? 1,5 dividido por 100, 0,015, 0,015. Então, isso me dá um valor de R$ 685,50. E aí, eu tenho agora um líquido, um novo líquido, 49,962,04, certo? Muito bem, então, ó, esse aqui, a princípio, é o valor líquido da operação, este. Então, eu deveria concluir agora que esse é o valor líquido da operação, não aquele que foi entregue lá. Qual foi entregue? Qual o valor que foi entregue? Ó, tá aqui, ó, embaixo dessa minha tabela aqui que eu fiz, esse quadro, tá aqui o valor, 38.246,50. Esse foi o valor que entregou, ó, letra F. A empresa de factoring entregou à empresa JB um cheque cruzado de 38.246,50. Muito bem, então a pergunta que o juiz vai fazer: o valor líquido da operação está correto? Vamos supor que você fosse responder aqui, você vai dizer não. Resposta: não, não está correto, tá certo? Não está correto. Continua a pergunta: se não estiver correto, qual o valor correto? Então você vai dizer o valor correto da operação, não vou escrever aqui porque você vai ter que escrever na sua tarefa. O valor correto da operação é de 40.962,04, né? Só que você vai dizer isso e vai dizer ao juiz assim: conforme memória de cálculo do anexo 2. Mas professor, por que anexo 2? É que é o seguinte, sabe aqui, ó, onde está esse trabalho que a gente fez para achar o prazo médio? Esse daqui já será o anexo 1. Você vai ter lá no seu laudo, que é uma das últimas, a penúltima tarefa desse exercício, os anexos. Você vai, anexo 1, cálculo do prazo médio. Anexo 2, cálculo dos juros, né? Cálculo do valor líquido da operação, é esse aqui. Então, você vai ter que fazer esta demonstração, dizer para o juiz, isto aqui é a memória de cálculo. É assim que a gente chega na memória de cálculo, tá certo? Muito bem, então, voltando ao quesito. O valor da operação está correto? Não. O valor correto da operação é tal, coloca lá o valor que você achou aí, ó, que é esse valor aqui, tá certo? Conforme a memória de cálculo constante do anexo 2. Muito bem. Depois você vai passar para o quesito seguinte e você vai ver o seguinte: é legal a cobrança da taxa de negociação, TAC, de R$ 75 reais? Veja, a expressão legal, ela diz respeito à lei. O perito não tem obrigação nenhuma de entender de leis no geral, né? Ele tem que entender de leis da contabilidade, lá as leis que estão atreladas ao CPC contábil, né? As normas brasileiras de contabilidade e assim por diante. Mas essa questão, é legal ou é ilegal cobrar? Isso não está dentro do universo de obrigação do perito. Ou melhor, não está na competência do perito. Então você poderá dizer para o juiz assim, ó, prejudicado. Toda vez que você não pode responder um quesito, né? Não posso responder esse quesito. Toda vez que você não pode responder,
a resposta inicial começa assim, prejudicado. Por quê está prejudicado? Prejudicado, eu não posso responder. Prejuízo, não tem como fazer, não tem, está prejudicado. É uma expressão assim, a palavra prejudicado, quer dizer, prejuízo para todo mundo, ninguém pode ter acesso a essa informação. Então, você vai dizer isso e vai completar, explicar por quê. Não pode só dizer prejudicado, né? Na prova não pode colocar prejudicado, dizendo que você não conhece, tá? Porque você é perito, na prova você será perito. Então é o seguinte, ó, você vai dizer assim, prejudicado, este quesito extrapola a competência, né, profissional desse perito, ou extrapola o campo de conhecimento técnico e científico deste perito. Você vai dizer isso, porque não é obrigação do perito saber se é legal ou ilegal. Isso é obrigação do juiz, tá certo? Você pode até completar no quesito dizendo assim, portanto, o perito deixa ao crivo do juiz a decisão que está colocada no quesito. Ponto. Só isso, tá certo? O próximo quesito, que é o terceiro, ele fala, é legal ajuizar a ação contra os clientes da empresa JB? Olha, gente, o perito também não tem condições de responder. Porque olha a palavra legal lá, é legal? Se aparece a palavra legal aqui, tá a mesma coisa que a legal de cima. Então, aqui é a mesma coisa. Porém, você já colocou lá prejudicado e escreveu no campo do conhecimento, deu uma explicação para o juiz. Nesse caso, você vai escrever prejudicado de novo, tem que escrever, tá, gente? Não pode simplesmente dizer, não posso responder, tem que dizer prejudicado. Prejudicado por quê? Porque extrapola o conhecimento ou a competência do perito. Portanto, é igualzinho a resposta do item anterior. Você pode dizer aqui, ó, idem quesito anterior, né? Idem resposta ao quesito anterior. Tem que falar que é a resposta, não é idem ao quesito, mas idem à resposta do quesito anterior. Tudo bem? Muito bom. Então, acho que a gente já aprendeu até aqui. Agora a gente precisa estudar um pouquinho como é que se faz a questão do quesito 4. O quesito 4, ele pergunta, numa linha do tempo aqui, gente, é fácil da gente entender a questão, ó. Ele pergunta assim, partindo, né, considerando o prazo médio da operação, né, da dívida contraída aqui, ó, da operação, qual a data de vencimento da mesma? Então, você parte do seguinte pressuposto. Eu tenho aqui uma operação, ó, feita em que dia? No dia 2, né? 2 de janeiro de 2017. E eu tenho um prazo médio. Esse prazo médio me foi dado lá pelo cálculo de 97 dias. Portanto, 97 dias. Ah, professor, mas lá estava 96, sim, mas quando você vai contar os dias, gente, não tem dias quebrados, né? Você não pode contar 9,5 dia, porque a dívida não vence meio dia. Ou ela vence no dia ou não vence. Se ela não vencer naquele dia, ela vence só no dia seguinte. Então, nós não podemos ter dias quebrados. Então, para contagem de prazo, são 97 dias. Não pode ser 96, professor? Não, por quê? Porque já passou de 96, tá certo? Não pode ser 98, professor? Arredondando para cima? Também não, porque não chegou no 98 ainda. Então está no 97, ok? Enquanto depois da meia-noite até a outra meia-noite, você está no 97. Seja 0,5, 0,2, 0,4, pouco importa. Se você fizer isso, ó, então a gente poderia ir lá naquela outra tabelinha que a gente fez, ó, lá atrás, olha aqui. E a gente vai ver o seguinte, ó, esse prazo ele está aqui, ó, é 97, então ele está entre o 88 e o 118, não é? Então, você vai contar aqui 29, mais 28, 57, mais 31, 88. E agora, vai chegar no 97. Que dia que vai dar isso? Tá certo? Que dia que vai dar isso? Então, pega lá 97 e diminui 88. Pode fazer o cálculo na calculadora, se você quiser. E aí, você vai ver que dia que vai dar. E lá no seu laudo, você vai então dizer para o juiz, olha, aqui está o dia, venceu neste dia aqui. E você vai escrever aqui o dia. Eu não vou escrever porque você vai calcular e vai responder lá na sua tarefa, tá certo? Você vai responder aqui o dia, tá? Muito bem. Então, com isso, nós terminamos essa parte aqui, que está prometida para hoje.
e esses outros quesitos vão ficar para a próxima aula. Daqui para frente eu vou fazer só na próxima aula, tá certo? Então, ó, na correção que eu vou mandar para vocês, vocês vão até ver um negócio assim, ó, riscado aqui assim. Eu não vou responder esses quesitos hoje. Eles vão ficar para a próxima aula. Porém, pessoal, eu preciso dar uma dica, né? Normalmente eu sempre faço isso para as pessoas que estão interessadas em aprender a lidar com a calculadora. Então, ó, eu vou chamar a calculadora aqui na tela, só para a gente já ter uma ideia dela. Olha, se eu quiser calcular esse prazo aqui pela calculadora, eu também posso fazer. Então, ó, lembrem-se que a operação é 2 de janeiro de 2017, ok? 2 de janeiro de 2017. Eu quero calcular a quantidade de prazo, a quantidade de dias, que tem até o dia 4 de fevereiro de 2017. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na calculadora, olha, eu vou digitar assim, ó, 02, ponto. Ah, não, antes de mais nada, primeiro, eu tenho que colocar no visor da calculadora aqui, ó, que nesse caso não tem, aqui é uma imagem apenas, não estou com a calculadora software, né? Então, eu tenho que usar essa tecla de função aqui, ó, G, e apertar o número 4, ó. Embaixo do número 4 está escrito DMY, isso aqui é Day, Month, Year. Em inglês significa dia, mês e ano. Se eu não apertar isso, não fizer nada, vai ficar, aqui está aqui no dia 5, a função Month, Day, Year, que é em inglês mês, dia e ano. Aí, nesse caso, eu teria que colocar primeiro o mês, ó, 01.02, a data, e depois 2017. Vai ficar confuso, porque nossa mente aqui no Brasil está acostumada a trabalhar com dia, mês e ano. Então, você sempre pode deixar isso aqui. Algumas pessoas perguntam para mim, e como é que apaga, professor? Mas olha, você não precisa apagar, porque ó, GDMY, ele fica aqui. Se você precisar usar, vai usar. Se você não precisar usar, ele não vai fazer diferença nenhuma, deixa aí. Mas se você quiser apagar, porque tem gente que insiste, quer aprender a apagar, aperta de novo a tecla azul e aperta o MDY. Vai ficar aqui, ó, o automático da calculadora é MDY, ok? Então, vamos lá no cálculo. 02, dia da operação, ponto. 012017. Não precisa dar Enter, tá, pessoal? Porque como você vai fazer 7 vezes isso, vamos guardar esse número na memória. STO 0, guarda na memória 0. Agora, pega a data da duplicata, que é a primeira, 04.022017. E eu quero saber a diferença de dias, a quantidade de dias entre esses dois. A gente chama isso de delta, né? Uma variação, delta. Então eu aperto aqui, ó, G, delta days. Olha aqui, ó, embaixo do EX eu tenho delta, olha lá. Delta days, diferença de dias. Você vai ver que quando você apertar isso, vai dar 33, que é o prazo da duplicata primeira aqui, ó, né? 33. Quando você fizer o cálculo da segunda, vai aparecer 41. Como é que é o cálculo da segunda, professor? Só para dica, pessoal. Você já usou a tecla STO para armazenar na memória 0. Então, agora o que você faz? Você utiliza a tecla RCL 0. Quando você fizer isso, você vai trazer aqui para o visor da calculadora a data 02.012017, que é que está armazenada aqui no 0. Ah, professor, eu me embananei, não sei, não tá com 0 aqui. Então começa tudo de novo. Você tem que começar os passos. 02.012017, STO 0. Guardou, tá? Chama de volta, RCL 0, ela volta. Se não voltou, é porque não guardou, gente. Então, vai lá e faz e guarda de novo. Se guardou, tá ótimo. Você vai usar 7 vezes, não precisa redigitar. E nem precisa apertar a tecla Enter. Olha que legal. Então, você vai fazer recall 0. Veio a data. Você agora coloca a próxima data. Qual que é a data? 12 do 2, né? 12.022017. G delta days. Aí vai vir 41. Vou fazer a próxima. RCL 0. Professor, o senhor não está apagando o visor, não precisa apagar, pessoal. Esquece apagar. Apagar é só quando a gente vai usar essas teclas aqui, as teclas financeiras. Aí você precisa apagar. Mas isso é outro cálculo. Quando você for fazer outras coisas aqui na frente, se der tempo, a gente com fé em Deus vai estar
de volta logo logo, você vai aprender isso também, tá certo? Então o que importa é fazer esse tipo de operação aí. Outra coisa também é que nós vamos ver nas próximas aulas, para usar juros compostos eu tenho que usar o exponencial. Está aqui a tecla de exponencial, y eleva a x. O y é o que está atrás do visor e o x é o que está no visor. Por exemplo, nesse momento eu tenho 0 aqui, ó. Se eu der um Enter e colocar um número qualquer aqui, 1,5, esse número aqui, o 0, vai para trás, fica sendo o y, e esse do 1,5 que eu colocar aqui fica sendo o x. Então vai ser y elevado a x. Toda vez que eu colocar um número no visor, der Enter, quando eu colocar o segundo, aquele que eu dei Enter virou y e o próximo vira x. Tá certo? Então eu vou elevar um valor qualquer, 1.02. Enter. Ele virou, nesse momento, ele está como x. Quando eu colocar o eleva, por exemplo, 12 meses. 12 vou elevar, é uma taxa mensal, vou elevar a 12. Quando eu colocar o 12, aquele 1.02 já passou a ser o y. E agora vai passar a ser o x, o que está no visor. Quando eu apertar essa tecla aqui, ele pega aquele y que está lá atrás e eleva ao x que está no visor. E por fim, para trabalharmos com raiz, eu já expliquei para vocês, nós vamos trabalhar, por exemplo, se eu pegar 1.25, Enter, eu tenho a taxa lá no futuro, no final do ano, quero saber qual que é a mensal, vou colocar 12, aí ao invés de ter raiz 12ª, eu vou usar 1 sobre x, olha a tecla aqui, ó, e vou exponenciar, então o 1.x, né, 1 sobre x, eu ponho 12, 1 sobre x, o que ele faz? Divide 1 por 12, vai dar 0,08333, aí eu elevo, ó. Na hora que eu elevar, o que ele calculou? 1.25 raiz 12ª, e ele me dá aqui no visor, vai me dar como fator, você já aprendeu isso, mas a gente vai treinar mais ainda. Aí você tira o 1, multiplica por 100 e você tem a taxa mensal, tá ok? Então, com fé em Deus, pessoal, logo logo a gente volta, não é? Mas amanhã eu estou lançando aqui no site a nossa correção dessa aula de hoje, tá certo? Não esquece de fazer a sua tarefa até o final da noite para que você garanta a sua presença nesta aula, tá certo? Eu espero que todos fiquem com Deus, né? E que Deus nos ilumine para que nós tenhamos sabedoria, a ciência, calma, para atravessar esse período ruim que o mundo inteiro está passando. Não somos só nós. Não é só eu aqui sozinho na minha casa, nem você na sua. Enfim, somos todos nós, né? Então, com fé em Deus, a gente vai chegar lá. Ok? Espero tua tarefa. Beijo no coração.